Olá e muito boa tarde, meus amores! Uma segunda maravilhosa para você que está nos assistindo, nos acompanhando. E olha só, vamos para o nosso pensamento do dia. Siga o seu coração, mas leve o seu cérebro também, viu? Já aproveita e já segue aí as nossas redes sociais, TV Cidade.ma no Instagram e TV Cidade MA, tudo junto no YouTube. Já aproveita também para me seguir aí, Darcy Bezerra, _ no finalzinho, coloca aí Darcy com Y, tá, gente? Coloca direitinho, já me segue pra gente ficar aqui tudo junto, tudo conectado e vem comigo. E olha só, gente, o Instituto Nacional de Câncer estima aí que até 2025 deve surgir cerca de 40 mil casos novos de câncer de cabeça e pescoço no Brasil. Os tipos de câncer mais comuns aí na região são os tumores de boca, laringe, tireoide e pele. Se a doença for detectada e tratada de forma precoce, gente, olha só, a chance de cura é de 80%. Esse mês é celebrado o Julho Verde, que visa aí a conscientização à população sobre a importância da prevenção e do combate ao câncer de cabeça e pescoço. Para alertar aí sobre a importância desse diagnóstico precoce e trazer informações sobre fatores de riscos e sintomas e também de tratamentos, eu converso hoje com ele, com o Dr. Antônio Alencar, ele que é oncologista, já está aqui nos estúdios, tudo bem comigo? Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo, pode se sentar aqui junto com a gente. O doutor Antônio Alencar, que já conheço ele das reportagens da vida, não é isso, doutor? E agora, muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio do Vem Comigo para trazer muitas informações. Cuidado é essencial. Cuidado é essencial. A informação de qualidade em saúde, ela é primordial para alertar o que você precisa fazer, do estilo de vida que você precisa levar para não desenvolver esse tipo de tumores e também dos cuidados que você deve ter e quem você deve buscar os primeiros sinais da doença. Então, tem os sinais, né? E é nesses sinais aí que a pessoa já deve procurar os primeiros passos, já fazer aí um tratamento, um acompanhamento médico, já tirar as dúvidas. Primeiro, lembrar que existem alguns comportamentos que aumentam a incidência desse tipo de tumor. Quando a gente fala de tumores de cabeça e pescoço, que é o alvo da campanha do Julho Verde, a gente está falando de diversos tipos de tumores que nascem nessa região. Na laringe, né, que a gente chama a garganta, na cavidade da boca, no nariz, na cavidade nasal, nas glândulas salivares, na tireoide, né, a gente não está falando aí dos tumores primários de cérebro, dessa região da cabeça e pescoço. A maioria desses tumores são os carcinomas epidermoides. E o fator de risco principal para a ocorrência desses tumores é o tabagismo, alcoolismo, e mais recentemente vem crescido muito o número desses tumores relacionados ao HPV, que a gente sabe que causa câncer de colo de útero, câncer de pênis, mas também causam muitos tumores na orofaringe. Né? Então, assim, comportamentos como não fumar, não beber, uma prática de atividades físicas, alimentação saudável e também prática de sexo seguro e vacinação contra o HPV pode diminuir a ocorrência desses tumores. Então, ou seja, tem todo um processo que a pessoa precisa fazer, ou seja, já tem essa estratégia, que não fazer para não aí se sujeitar à doença, né, doutor? É de fazer essa vacina contra HPV, é muito interessante, doutor, sobre esse assunto, porque a vacina HPV, ela chegou de um tempo para cá. Sim. E teve muita gente que não teve a oportunidade da vacina, né? Como é que faz agora? Na verdade, tem acontecido uma coisa muito preocupante, né, e que é importante falar, que as vacinas, elas têm, certas vezes, sobrado nos postos. Então, assim, é muito importante que os pais levem os filhos para vacinar. A vacina do HPV, ela está liberada pelo SUS, né, para todas as meninas de 9 a 14 anos de idade e para os meninos de 11 aos 14 anos de idade, justamente na idade que precede a iniciação sexual dessas pessoas, na maioria das vezes, para que eles não sejam contaminados pelos vírus HPV de alto risco, que são os que mais causam câncer. Por exemplo, para quem já veio um pouquinho antes, ainda não tinha essa vacina, agora está na fase adulta, digamos pode tomar uma vacina particular? Pode tomar. A vacina também está disponível nas clínicas particulares, né? Em alguns casos, essa pessoa ela pode ter indicação de tomar pelo SUS também, mas normalmente não, fora dessa idade não.
mas pelo ela está SUS é disponível. só por essa idade, Sim, né? Mas sim. se a pessoa não teve, essa vacina não chegou lá naquela época para Ela essa pode pessoa, tomar, ela pode e ela pode deve. procurar uma clínica Pode, e deve, sim, né? sim, é muito importante. Então, para você que está em casa, aí já tem seus 32, 33, 35 anos, doutor Antônio Alencar, na minha época não tinha essa vacina, o que eu faço? Então, tem essa oportunidade, pode sim se vacinar. Se não for aceito lá no posto de saúde do seu bairro, da sua comunidade, você pode ir até procurar. Geralmente local, procurar a orientação uma de um imunologista, né? Ele vai te orientar se você tem a indicação precisa. Às vezes a pessoa já tem a infecção por algum tipo de HPV, mas mesmo assim ela pode ser vacinada para impedir que ela tenha a infecção pelos tipos que são de maior risco para o acometimento, para o surgimento de alguns tipos de câncer. Não tem um avanço, né? Exatamente. Aí, doutor, quando fala dos outros, das outras doenças que vêm aí, que podem chegar a isso, né? A pessoa ter um câncer na área da cabeça, do pescoço, né? O que a pessoa precisa? Ela sentiu um sintoma diferente, como eu estava falando, é sempre procurar um especialista. Exatamente. Alguns sinais devem servir de alerta. Dificuldade para engolir, uma tosse, uma rouquidão que não melhora, né? A halitose, o mau hálito constante, né, que não melhora com nenhuma medida, dor na região do pescoço, aparecimento de caroços, aumento de volume na região do pescoço, ou então nessa região aqui do rosto, atrás das orelhas, nessa região aqui do maxilar, da mandíbula. Esses sinais, dificuldade para respirar, alguns tumores nascem na cavidade nasal, secreção nasal constante, sangramento, tudo isso deve alertar. Isso são coisas fora do habitual. Então, surgiu qualquer um desses sinais ou sintomas, você deve procurar um especialista. Normalmente um otorrinolaringologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço que vai diagnosticar, né? Ferimentos na boca, na gengiva, às vezes a gente machuca, né? Até com alimento, você machuca a gengiva, aquilo ali sara rapidinho, mas um ferimento que não sara na gengiva tem alguma coisa errada. Especialmente em pessoas que fumam, que bebem, que usam próteses. Às vezes a prótese está machucando, causa uma inflamação crônica, predispõe ao aparecimento de tumores. Então, tudo isso precisa ser observado. Então, todo cuidado ainda é pouco. Esse é um mês de conscientização, doutor? É o Julho Verde. Isso. E aí, como é que tem feito essa campanha? O Julho Verde, ele foi criado, né? Já existiam muitas campanhas de conscientização para muitos outros tipos de tumores, como câncer de próstata, câncer de mama, que são bem mais conhecidos e as pessoas já têm mais informação. Câncer de cabeça e pescoço, como eu falei, são diversos tipos de tumores e é muito frequente e tem aumentado, infelizmente, e as pessoas elas não tinham muito conhecimento sobre isso. Então o Julho Verde foi criado, essa campanha foi criada para conscientizar as pessoas da existência desses tumores, de quais são os hábitos que previnem a ocorrência deles e também os sinais de alerta para que esses tumores sejam diagnosticados em fases precoces. Em fases precoces, o diagnóstico pode levar à cura em mais de 80% dos casos. E aí são 40 mil novos casos no Brasil. É muita gente, infelizmente. Gente. Né? É bem preocupante. Porque como são diversos tipos de tumores, então assim, a incidência é muito alta. Tá? E essa incidência, ela baixou um pouco nos anos anteriores, mas uma coisa que tem aumentado bastante é a ocorrência de tumores de orofaringe que estão relacionados ao HPV. Né? Então assim, é uma coisa que as pessoas não sabem. Toda vez que se fala em HPV, câncer relacionado ao HPV, que está relacionado com comportamento sexual, a gente sempre pensa em colo de útero, pênis, canal anal, mas a prática de sexo oral sem proteção pode causar infecção por HPV na orofaringe e também levar ao aparecimento desse câncer. E algo que você falou logo no início, que o alcoolismo, né, para ser evitado, é uma das formas de prevenção, tirando o álcool, tirar o álcool. E a gente vê com frequência, doutor, quanto que o álcool ele vinha afetando aí a vida das pessoas. Não só a questão, por exemplo, desses problemas, né, do câncer na cabeça e pescoço, mas como outras doenças também. Sim. Na verdade, o álcool, até pouco tempo, a ciência considerava uma mínima ingesta de álcool segura, né? Se associava o consumo de vinho, a melhora da saúde cardiovascular. Hoje a gente sabe que o álcool, não existe nível seguro de álcool. Né? Todo nível de álcool no organismo é considerado não seguro. E o consumo excessivo do álcool pode aumentar significativamente inúmeros tipos de doença cardiovascular e principalmente também neoplásica. O álcool ele é fator de risco para os tumores de cabeça e pescoço, para tumores de esôfago, para tumores de pâncreas, né? E está relacionado com outros tipos de tumores que a gente nem imaginava também.
Então, consumir álcool, especialmente em excesso, é muito perigoso e aumenta muito o risco de câncer e de outras doenças também. E aí vem o tabagismo também. O tabagismo é uma briga constante. Desde a década de 60 que a gente sabe que o tabagismo está relacionado com câncer de pulmão. E depois se descobriu que ele está relacionado com outros tumores também. E os carcinomas epidermoides da região de cabeça e pescoço são um dos principais, né? Mais de 80% das pessoas que têm esses tumores têm história de tabagismo ou de alcoolismo. Além disso, o tabagismo pode aumentar também o risco de câncer de bexiga, que não se fala muito nisso, né? Pode aumentar o risco de tromboses, doenças cardiovasculares e, às vezes, pode piorar a situação de uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer com outras comorbidades e impedir até mesmo o tratamento. E é interessante isso, doutor, se eu falar sobre o tabagismo, que antes as pessoas ligavam muito a só ter problema ali no pulmão. E não, né? Tabagismo, inclusive, aumenta também a chance de câncer de pênis, de câncer de mama, de câncer de próstata. O tabagismo é um hábito realmente muito nocivo. E uma coisa terrível que vem acontecendo é o aumento do consumo do cigarro eletrônico, chamados vapes, né? O pessoal chama de pendrive também. Inclusive, muita gente postando aí nas redes sociais. Virou assim uma modinha. Uma modinha. Né? Narguilé também. Narguilé. Né? Ele também aumenta o risco dos tumores na cabeça e pescoço, porque aquilo ali que ele está inalando é tabaco, é uma substância tóxica, é uma substância cancerígena, né? O vape, que é o cigarro eletrônico, ele aumenta inclusive o risco muito mais do que o cigarro comum, por exemplo, de lesões agudas no pulmão, coisa que a gente não via com tabagismo, com cigarro convencional. E já tem alguns estudos mostrando que ele também aumenta muito o risco de câncer, talvez até muito mais do que o cigarro convencional. O cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, né? Pra ver. É muito mais E não é só no pulmão, hein? É muito importante dizer isso. Em várias regiões do corpo, vários tipos de tumores estão associados ao tabagismo, além das outras doenças, né? E nessa área também, cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço, a maioria está relacionada a esses hábitos. Então vai o alerta para quem está em casa, às vezes ele acha, isso é uma bebidinha no final de semana, é preciso ter cuidado, é preciso ver a hora que vai parar, não vou ter mais um cuidado aqui, sempre fazer um check-up também é importante, doutor? É muito importante, né? Check-up é sempre importante, né? Especialmente se você tem hábitos que te aumentam o risco, né? Que a gente chama de rastreamento, né? As pessoas que têm um risco aumentado, elas devem passar por programas de rastreamento e também por programas de cessação do tabagismo e do alcoolismo, que aí ela precisa de um apoio multidisciplinar, né? Precisa de apoio familiar, precisa de apoio médico, psicológico, às vezes medicamentoso, mas é muito importante que ela tome essa iniciativa. Ou seja, tem todo um processo ali. Exato. A pessoa diz assim, eu vou parar de tomar o álcool para evitar isso e inúmeros problemas. Às vezes a pessoa não consegue. Ela não consegue, porque né, ela doutor? está adicta, né? Ela está viciada, ela está dependente do álcool. Então, às vezes ela precisa de ajuda. E aí, de uma ajuda de um profissional, seja um psicólogo, seja de um acompanhamento médico, da família, esse apoio também é importante. Super importante. Na verdade, a cessação de hábitos, de vícios, né, de hábitos prejudiciais como o tabagismo e o alcoolismo, ela precisa de uma atuação multidisciplinar. Não só multidisciplinar do ponto de vista profissional, mas também de apoio familiar. Porque é muito difícil deixar esses hábitos. E aí, fechando tudo isso, doutor, tirando o álcool, tirando o cigarro, né, tirando o tabagismo, tirando essas duas coisas da vida da pessoa, ela vai estar garantindo mais qualidade de vida. Com certeza. Ela vai estar não só prevenindo aí do câncer de cabeça e pescoço, mas como de inúmeros problemas, inúmeras doenças. Sim. Inclusive doenças cardiovasculares, doenças psicológicas, né? Agravamento de algumas doenças emocionais, psiquiátricas também. Então, o álcool, realmente, o alcoolismo e o tabagismo não são hábitos que facilitam a vida de ninguém. Para ver que a gente está falando de uma coisa, que a gente está tratando sobre esse assunto, que é sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, onde uma das formas de prevenção é tirar o álcool e o tabagismo, né? Evitar essas duas coisas, essas duas áreas. E aí entra outras situações em que esse álcool pode afetar, né? Tanto o psicológico, como você falou, como evita também outras doenças. E aí, doutor, só reforça pra gente aqui quais são essas doenças aí que afetam, só para reforçar, o senhor falou laringe, foi isso? Os tumores de cabeça e pescoço. Isso. Normalmente, os mais comuns são de orofaringe, né, que é essa região aqui da boca, logo perto das amígdalas, né? Cavidade oral também, que é a boca aqui que a gente consegue olhar.
A laringe, que é um órgão um pouco mais interno, mas que é muito afetado por esse tipo de tumores. Também tumores da glândula tireoide, alguns tumores de pouca agressividade, outros tumores mais raros, muito agressivos. Tumores das glândulas salivares e de outras regiões, como os seios paranasais, cavidade nasal, que também podem acontecer. Existem tumores mais raros, de diferentes subtipos que não estão relacionados, às vezes, com hábitos como tabagismo e alcoolismo, são a minoria, mas podem ocorrer, né? E também lembrar que quando a gente fala de tumor de cabeça e pescoço, a gente está falando de lesões de pele, tumores, câncer de pele nessa região também. E aí também tem, né, doutor? Que são mais evidentes, inclusive, né? Quando você percebeu uma manchinha, um caroço, uma feridinha que não sara, isso deve acender um sinal de alerta e te levar para o médico. Você já começa a procurar um médico, viu aí um sinal diferente, uma mancha, espremeu aquela espinha, não saiu, aí começa ali ficar o alerta. Exatamente. Inclusive, a gente deve evitar de estar espremendo, mexendo. Surgiu alguma lesão na sua pele, procure um médico para esclarecer melhor. Porque é o rosto que fica ali exposto o dia todo, né? Exatamente. Com a questão do sol. Se proteger do sol é muito importante. Sempre usar protetor solar. Doutor, agora quem quer saber, está em casa, quer saber mais informações, quais são as suas redes sociais? A gente atua no Instagram, né? No Instagram é @antonio.alencar.jr. Por lá, às vezes, a gente consegue tirar algumas dúvidas. É óbvio que certas coisas a gente precisa de uma conversa pessoal para poder esclarecer, mas contem comigo para qualquer esclarecimento, eu estou à disposição, porque levar informação sobre saúde é sempre importante para uma qualidade de vida da população em geral. Então é @Antonio.alencar.jr. @Antonio.alencar.jr. Agora até eu, depois dessa, gente, já vou começar a seguir e ficar sabendo aí de mais informações. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço a pela sua oportunidade, o entrevista. espaço para promover essas informações. Com certeza teremos muito mais informações. E olha só, gente, vamos falar aqui sobre uma coisa muito interessante. O litoral de São Luís, você já sabe, que é um dos mais bonitos. E não há dúvidas disso. Por isso, no dia 27 de julho, no sábado, das 9 da manhã às 5h30 da tarde, venha participar do projeto Praia Limpa na Praia do Calhau. Venha cuidar da nossa praia. E tem mais, hein, gente? Participe da gravação do programa especial Praia Limpa com ele, Carlos Dominici, no Dunas Beach Bar e Restaurante, gente. Olha só, com entrevistas, atrações culturais, promoção de saúde, sustentabilidade e ainda muita diversão para toda a família. Então, cuida, gente. Já presta atenção aí na programação. Mutirão Praia Limpa, concentração no Parquinho da Litorânea, às 9 horas da manhã. Atividades em promoção da saúde, das 9 horas às 5h30 da tarde, no Bar Dunas Beach e Restaurante. E também a gravação especial do programa Praia Limpa, a partir das 4 horas da tarde, no Dunas Bar, Dunas Beach Bar e Restaurante. Gente, o programa Praia Limpa vai ao ar dia 3 de agosto, a partir das 2 horas da tarde, com reprise no dia 4 de agosto, às 9 horas da manhã. Praia Limpa, cada gesto conta. Uma realização TV Cidade, Record, do seu jeito. Olha só, gente, beijo, beijo, até amanhã e tchau, tchau.